Existe uma diferença brutal entre ser isolado contra a sua vontade e escolher se isolar conscientemente. A ciência está descobrindo que são processos neurológicos completamente diferentes. Um destrói você, o outro pode te transformar, de formas que você nem imagina. E Jung mapeou isso há 100 anos, sem um único scanner cerebral. Em junho de 2024, pesquisadores publicaram um estudo que analisou o que acontece no córtex pré-frontal medial de adultos após apenas 10 dias de isolamento voluntário. Eles mediram a expressão genética usando sequenciamento de RNA e descobriram que 46 genes mudaram sua expressão. 46 genes em apenas 10 dias. Seu cérebro, literalmente, reescreve sua programação genética quando você se retira do mundo por escolha própria. Mas aqui está o que ninguém te conta. Essas mudanças não são aleatórias. Elas seguem um padrão específico, um padrão que Jung descreveu em linguagem psicológica, décadas antes da neurociência existir. E quando você entende esse padrão, você pode usar o isolamento como ferramenta de transformação, em vez de deixar que ele te destrua. Guarda isso, porque o que vem nas próximas informações pode mudar completamente a forma como você vê seus períodos de solidão. Jung disse algo que parece contradição, mas que a ciência agora confirma ser verdade neurológica. Ele disse que a solidão não é meramente uma ausência de outros. É um estado ativo, uma oportunidade de se voltar para dentro, quando o barulho da sociedade, as expectativas dos outros e o fluxo constante de estímulos externos desaparece. Um espaço diferente se abre. Esse espaço diferente tem nome na neurociência. Chama-se estado de plasticidade elevada. Andrew Huberman explica que neuroplasticidade é controlada por neuromoduladores, como dopamina, serotonina e acetilcolina. Esses neuroquímicos abrem janelas de plasticidade e permitem breves períodos de tempo em que informação pode ser mapeada no cérebro de formas permanentes. E aqui está a descoberta crucial. Durante isolamento voluntário, você entra em um estado elevado de neuroplasticidade. Isso significa que seu cérebro está mais aberto a mudanças do que o normal. Não um pouco mais aberto, significativamente mais aberto. Cada insight que você tem, cada padrão que você percebe, cada verdade que você confronta, tudo isso pode se consolidar de forma muito mais profunda do que seria possível no meio do caos social diário. Mas calma, porque tem um detalhe que muda tudo. Huberman identificou que o ponto de entrada para a neuroplasticidade é agitação e tensão, não conforto, não relaxamento passivo. Agitação e tensão. Isso significa que, se você está se isolando para fugir do desconforto, você está desperdiçando a oportunidade. O isolamento só ativa plasticidade transformadora quando você usa esse espaço para confrontar o que normalmente evita. E é exatamente aqui que Jung estava décadas à frente. Ele disse que, quando a demanda por individuação aparece, significa adeus à conformidade pessoal com o coletivo e entrada na solidão, no claustro do eu interior. Ele estava descrevendo o que acontece neurologicamente. Quando você se retira para confrontar a si mesmo, o claustro do eu interior é o espaço onde a sombra se torna visível.
Jung descobriu que em momentos de solidão, quando as máscaras sociais usuais estão abaixadas, a sombra tende a se tornar mais visível. Você começa a perceber atitudes ou sentimentos em si mesmo que você não gosta ou acha embaraçosos. Confrontar a sombra requer coragem. Isso não é metáfora, é neurobiologia, a rede de modo padrão do seu cérebro, que processa autorreflexão e narrativa pessoal. Opera de forma diferente quando você está isolado, sem os estímulos sociais constantes, sem a necessidade de manter a persona ativada. Essa rede pode finalmente processar material, que normalmente fica suprimido. Pesquisadores descobriram que as impressões digitais neurais da solidão podem ser observadas na arquitetura intrínseca do cérebro humano. Conectividade dentro e entre redes, especificamente aquelas envolvendo sistemas pré-frontal, límbico e temporal, prediz solidão. Essas conexões são cruciais para controle cognitivo, processamento emocional e percepção social. Em outras palavras, quando você se isola, a forma como diferentes partes do seu cérebro se comunicam entre si muda. E essa mudança pode ser para melhor ou pior, dependendo do que você faz com o espaço que o isolamento cria. Deixa eu te mostrar exatamente o que acontece dia após dia quando você se isola por escolha própria. Os primeiros 3 dias são os mais difíceis. Seu cérebro está acostumado a um fluxo constante de estímulos sociais. Redes sociais, conversas, interações, olhares, validação. Quando tudo isso desaparece, seu sistema nervoso interpreta como sinal de alarme a dopamina, que você normalmente obtém de interações sociais, diminui. Você pode sentir inquietação, ansiedade, uma vontade intensa de pegar o telefone e verificar mensagens. Isso não é fraqueza, é abstinência social. Seu cérebro está calibrado para um nível de estímulo que, de repente, não está mais disponível. E essa abstinência, embora desconfortável, é exatamente o que abre a porta para a transformação. Huberman explica que urgência e foco são o que promove os neuroquímicos e disparam plasticidade neural. As mudanças cerebrais mais poderosas acontecem quando você foca, tem um senso interno de urgência e dorme o suficiente. Durante esses primeiros dias de desconforto, você está experimentando exatamente essa urgência. Seu sistema está em estado de alerta, e é esse estado de alerta que abre a plasticidade. Aqui está o erro que a maioria das pessoas comete. Elas interpretam o desconforto como sinal de que devem voltar. Elas acham que estão fazendo algo errado. Na realidade, o desconforto é sinal de que o processo está funcionando. É a tensão que Huberman identifica como ponto de entrada para a mudança neural. Jung sabia disso intuitivamente. Ele descreveu seu próprio período de isolamento. Após romper com Freud, a consequência da minha resolução de seguir as imagens internas e meu envolvimento com coisas que nem eu, nem ninguém poderia entender. Foi uma solidão profunda. Ele não fugiu dessa solidão profunda. Ele permaneceu nela. E foi exatamente isso que permitiu a transformação. Do dia 4 ao dia 10, algo começa a mudar. O desconforto inicial começa a dar lugar a algo diferente. Seu cérebro está se adaptando à nova linha de base.
O estudo de 2024 mostrou que, neste período, os 46 genes no córtex pré-frontal medial já alteraram sua expressão. Você não é mais a mesma pessoa neurológica que era quando começou. Os pesquisadores observaram que os animais isolados exibiram sociabilidade reduzida e preferência por novidade social reduzida, mas aumentaram a interação social quando ela ocorria, sem mudança em agressão, ansiedade ou atividade depressiva. Isso é fascinante. O isolamento. Veja bem, ele não transformou esses animais em seres antissociais. Ele, na verdade, mudou a qualidade da forma como eles se relacionavam, traduzindo isso para a experiência humana. Imagine, após uma semana de isolamento voluntário, você pode descobrir que deseja menos interações, mas que as interações que você tem se tornam mais intensas, mais presentes, mais significativas. A quantidade diminui, a qualidade aumenta. Carl Jung descreveu isso como o processo de individuação. Sabe, você está se diferenciando da massa coletiva, não porque está se tornando superior, mas porque está se tornando mais você mesmo. E quanto mais você se torna você mesmo, menos você precisa de validação externa constante para saber quem você é. Carl Jung mapeou 4 fases alquímicas que acontecem durante a transformação psicológica, e cada uma delas tem correlatos neurológicos específicos que a ciência moderna está começando a identificar. Uau! A primeira fase é nigredo, o escurecimento. É quando o ego começa a morrer. Em termos neurológicos, isso corresponde ao período inicial de abstinência social, onde os circuitos de recompensa dopaminérgicos estão se recalibrando. Você sente escuridão, porque as fontes usuais de prazer não estão mais disponíveis. Mas calma, esse não é o fim, é o começo necessário. A segunda fase é albedo, o clareamento, é a retirada do mundo para a reflexão intensa. Neurologicamente, isso corresponde ao período onde a rede, de modo padrão, pode operar sem interferência social constante. A autorreflexão se aprofunda. Material inconsciente começa a emergir. É nesta fase que a maioria das pessoas está, quando escolhe se isolar conscientemente. A terceira fase é citrinitas, o amarelamento. É quando a consciência superior começa a emergir. Neurologicamente, isso corresponde à fase onde novos padrões de conectividade entre redes cerebrais estão se formando. As insights começam a se consolidar. A clareza aumenta. A quarta fase é rubedo, o avermelhamento. É a união dos opostos e o renascimento completo. Neurologicamente, isso corresponde à integração bem-sucedida de novos padrões, que agora são estáveis e permanentes. A transformação está completa. O problema é que a maioria das pessoas fica presa na fase de nigredo ou albedo. Elas experimentam o escurecimento inicial ou a reflexão intensa, mas não sabem como progredir para as fases seguintes. E sem progressão, o isolamento se torna estagnação em vez de transformação. E dó. Da segunda à quarta semana, as mudanças se aprofundam significativamente. Pesquisas de neuroimagem mostram que o isolamento, neste período, começa a afetar a densidade de substância branca no córtex pré-frontal dorsolateral. A substância branca é a fiação do seu cérebro. É o que conecta diferentes regiões,
Mudanças aqui significam que a forma como seu cérebro processa informação está se reorganizando em nível estrutural profundo. Isso pode ir em duas direções completamente diferentes, dependendo do que você faz durante o isolamento. Se você está usando o isolamento para ruminação passiva, para ficar pensando nos mesmos pensamentos repetidamente, para se afundar em narrativas de vitimização ou superioridade, a reorganização vai fortalecer esses padrões destrutivos. Você está essencialmente treinando seu cérebro para ficar preso em loops negativos, cada vez mais profundos. Mas, se você está usando o isolamento para o que Carl Jung chamou de confronto ativo com o inconsciente, a reorganização vai fortalecer novos padrões construtivos. Você está treinando seu cérebro para integrar material que antes estava separado da consciência e para processar emoções que antes ficavam reprimidas. A diferença está no que você faz com o silêncio, e essa diferença tem consequências neurológicas mensuráveis. Carl Jung desenvolveu técnicas específicas para usar o isolamento produtivamente. Ele chamou de imaginação ativa. É o processo de engajar conscientemente com imagens e conteúdos que surgem do inconsciente, não para suprimi-los, não para se perder neles, mas para dialogar com eles, de forma consciente e direcionada. A neurociência moderna mostra que esse tipo de engajamento consciente com material inconsciente ativa tanto a rede de modo padrão quanto a rede de controle executivo simultaneamente. Normalmente, essas redes trabalham de forma alternada, uma ativa, enquanto a outra está menos ativa. Durante a imaginação ativa, elas trabalham juntas, de forma coordenada. Isso cria um estado único de processamento, que permite a integração de material, que normalmente permaneceria fragmentado e inacessível. E aqui está o que acontece quando você ultrapassa o primeiro mês. Um estudo de 2025, publicado na Nature Communications, examinou os efeitos de isolamento social durante o desenvolvimento precoce em camundongos. Eles descobriram que o isolamento leva à segregação reduzida de redes cerebrais, afetando notavelmente as redes olfatória e visual. Em humanos, efeitos análogos foram observados em sistemas pré-frontal, límbico e temporal. Segregação de redes é como seu cérebro mantém diferentes funções, separadas e organizadas. Quando essa segregação diminui, as fronteiras entre diferentes processos mentais ficam mais permeáveis. Isso pode ser desorganização caótica ou pode ser integração criativa, dependendo de como você navega o processo. Carl Jung descreveu exatamente isso há mais de um século. Ele disse que durante fases intensas de confronto com o inconsciente, as fronteiras entre consciente e inconsciente se tornam mais permeáveis. Conteúdos que normalmente permaneceriam separados começam a se comunicar. Isso pode parecer caos total, ou pode parecer revelação profunda, dependendo de como você sustenta o processo e de quanta estrutura você tem para processar o que emerge. Pesquisadores também descobriram alterações estruturais em duas regiões cerebrais, críticas para interações sociais normais e controle emocional, o córtex pré-frontal e a amígdala. Em menor grau, mudanças foram observadas no hipocampo, que é crucial para a memória e processamento contextual. O volume total da amígdala foi consistentemente maior, porque em resposta ao isolamento social, a amígdala
é sua central de processamento emocional. Um aumento no seu volume pode significar que você está processando mais material emocional do que normalmente processaria em circunstâncias sociais normais. Isso corresponde exatamente ao que Carl Jung descrevia. Quando você se retira do mundo, emoções que normalmente ficam suprimidas pela atividade constante e pelas demandas sociais começam a emergir com força. Isso não é um problema, é o ponto. A questão é se você tem estrutura para processar esse material, ou se ele vai te sobrecarregar e causar colapso, em vez de integração. Carl Jung foi muito claro sobre isso. Ele disse que confrontar a sombra é essencial para alcançar a inteireza psicológica. Suprimir a sombra leva a conflito interno e desequilíbrio crescente ao longo do tempo. Em contrapartida, reconhecer e integrar esses aspectos ocultos leva a uma maior autoaceitação, libera a energia que estava sendo gasta com repressão e desbloqueia forças escondidas, o que podem ser usadas de forma construtiva. A chave está no reconhecimento e na integração consciente, e não na submersão passiva ou na supressão ativa. É uma dança, um equilíbrio delicado. Se você está em abstinência social e material emocional difícil está surgindo, isso é um sinal de que o processo está funcionando corretamente. Seu cérebro está usando esse espaço para processar o que ele não consegue processar no meio da vida social constante. A questão não é evitar esse material ou fugir dele. A questão é como você se relaciona conscientemente com ele. Carl Jung, o velho Carl, desenvolveu o que ele chamou de manter a tensão dos opostos. Quando o material contraditório surge, você não escolhe um lado imediatamente. Você não suprime o que não gosta e amplifica o que gosta. Você segura ambos conscientemente. Você mantém a tensão, sem resolvê-la prematuramente. E dessa tensão sustentada, algo novo pode emergir. Algo que transcende ambos os opostos originais. Como a fênix que renasce das cinzas. A neurociência agora mostra que esse processo de manter a tensão corresponde à ativação simultânea de circuitos, que normalmente se inibem mutuamente. É desconfortável neurologicamente, porque vai contra o padrão habitual do cérebro, de resolver a tensão rapidamente. Mas é exatamente esse desconforto sustentado que permite novas sínteses e integrações que não seriam possíveis de outra forma, como a crisálida que se transforma em borboleta. Mas atenção, aqui está o que acontece. Quando a abstinência social se estende além do período recomendado, sem as práticas adequadas, estudos mostram que o isolamento crônico prolongado pode causar deterioração real em circuitos essenciais. Uma menor densidade de substância branca no córtex pré-frontal dorsolateral está fortemente associada a uma desregulação emocional crescente, uma conectividade alterada entre sistemas pré-frontal, límbico e temporal pode dificultar progressivamente o controle cognitivo e o processamento emocional saudável. É como deixar uma planta sem luz. Ela definha. Jung já alertava sobre isso, usando uma linguagem completamente diferente, mas descrevendo o mesmo fenômeno. Ele disse que você nunca pode chegar a si mesmo, construindo uma cabana de meditação no topo do Everest. Você será visitado apenas pelos seus próprios fantasmas, e isso não é individuação, é fuga,
disfarçada de espiritualidade. É como tentar construir uma casa na areia. A abstinência social é uma ferramenta. Ferramentas têm um uso apropriado e limites de aplicação. Você não usa um martelo para apertar parafusos. Você não usa a abstinência social como um estilo de vida permanente, quando o objetivo declarado é transformação. A transformação requer um eventual retorno e a integração do que foi descoberto. A fase de albedo, que Jung descreveu, a retirada do mundo para reflexão intensa, é exatamente isso, uma fase transitória, não um destino permanente. É seguida por outras fases, citrinitas e rubedo, que requerem o retorno ao mundo e a integração prática do que foi descoberto durante a retirada. É como aprender a nadar. Você precisa sair da piscina e ir para o mar. Então, qual é a duração ideal para uma abstinência social voluntária transformadora? A ciência sugere que os benefícios da abstinência social voluntária são maximizados em períodos que variam de 1 a 4 semanas. Para a maioria das pessoas, menos que isso pode não ser suficiente para que as mudanças neurológicas se consolidem adequadamente. Mais que isso, começa a trazer os riscos de alterações estruturais, potencialmente problemáticas, se não houver práticas adequadas de suporte. Mas a duração é menos importante que a qualidade do que você faz durante a abstinência social. Carl Jung passou 6 anos, em seu período mais intenso, de confronto com o inconsciente, mas ele não estava passivamente isolado, sem fazer nada. Ele estava ativamente engajado, em processos específicos, todos os dias. Ele documentava os sonhos meticulosamente. Praticava a imaginação ativa regularmente. Pintava mandalas, como forma de dar forma visual ao que emergia. Esculpia em pedra, para processar material através do corpo. Cada atividade era parte de um processo deliberado e estruturado, de dialogar com o inconsciente. Era como um alquimista, transformando chumbo em ouro. Andrew Huberman diria que ele estava usando a urgência e o foco para maximizar a janela de plasticidade elevada. Carl Jung estava tratando a abstinência social, não como uma fuga passiva, mas como um laboratório ativo de transformação. E aqui está o protocolo completo, que une tudo isso, de forma prática e aplicável. Primeiro, você precisa definir uma intenção clara antes de entrar em abstinência social. Por que você está se retirando? O que especificamente você quer confrontar? O que você espera integrar ao final, sem uma intenção clara e definida? A abstinência social se torna uma fuga, disfarçada de transformação, e você perde a oportunidade que a plasticidade elevada oferece. É como zarpar sem um mapa. Segundo, você precisa estruturar o tempo, com práticas específicas. Não deixe a abstinência social virar um vácuo sem forma. Tenha horários definidos para práticas específicas ao longo do dia. Meditação pela manhã, quando o córtex pré-frontal medial está mais ativo. Criação de um diário após a meditação, para capturar insights. Imaginação ativa no período da tarde, quando a mente está mais receptiva. Exercício físico, para processar material através do corpo. Sono adequado, para consolidar as mudanças neurais. A estrutura previne que você caia em ruminação passiva e mantém o engajamento ativo, que maximiza a plasticidade. É como um maestro regendo uma orquestra. Terceiro, você precisa preparar um suporte
para quando material difícil surgir. Isso pode ser um terapeuta, que você pode contatar se necessário, um amigo de confiança, que sabe o que você está fazendo e pode te ajudar a processar, recursos escritos, que você pode consultar quando sentir que está perdendo o rumo. Carl Jung tinha seu livro vermelho, onde documentava absolutamente tudo que emergia. Você precisa de alguma forma equivalente, de dar forma concreta ao que emerge do inconsciente. É como ter um paraquedas, caso você precise pular. Quarto, você precisa monitorar ativamente os sinais de que a abstinência social está se tornando patológica em vez de transformadora. Se depois de 2 semanas você está mais confuso, em vez de mais claro, mais ansioso, em vez de mais centrado, mais perdido, em vez de mais encontrado, mais fragmentado, em vez de mais integrado, isso é um sinal claro para ajustar algo, talvez encurtar o período, talvez buscar suporte externo, talvez mudar as práticas que você está usando. É como verificar a pressão dos pneus em uma longa viagem. Quinto, você precisa planejar o retorno desde o início da abstinência social. Como você vai reintegrar o que descobriu? Na vida social prática, quais mudanças concretas você pretende fazer em relacionamentos específicos? Quais padrões comportamentais você quer transformar? A abstinência social, sem um plano claro de retorno, não é uma jornada de transformação, é uma fuga que se disfarça de crescimento. É como construir uma ponte e não ter para onde ir. Sexto, você precisa aceitar profundamente que os primeiros dias serão intensamente desconfortáveis. Não interprete o desconforto como um fracasso ou um sinal de que você está fazendo algo errado. Interprete como um sinal claro de que você está saindo da zona de conforto neurológico, que mantinha os mesmos padrões repetitivos. A tensão e o desconforto são o ponto de entrada para uma mudança real. É como sentir a dor do músculo depois de um treino intenso. Sétimo, você precisa usar o silêncio para um confronto ativo, não para um conforto passivo. O silêncio não é uma fuga, mas um campo de batalha, onde você enfrenta seus demônios e reconstrói a si mesmo. É como o silêncio antes da tempestade, um momento de preparação para a transformação. Se o seu isolamento está se transformando em apenas uma paz passiva, sem nenhum desafio interno, sem nenhum material difícil emergindo, talvez você esteja evitando o verdadeiro trabalho, em vez de fazê-lo. A paz genuína e duradoura, aquela que realmente vale a pena, vem depois do confronto com a sombra, não no lugar dela. Em oitavo lugar, você precisa praticar o que Andrew Huberman chama de plasticidade adaptativa autodirigida. Isso significa direcionar conscientemente a reorganização neural, em vez de simplesmente deixar que ela aconteça aleatoriamente ou caoticamente. Você faz isso focando intencionalmente nos padrões específicos que você quer mudar e nas verdades específicas que você deseja integrar, usando o estado de plasticidade elevada de forma estratégica. É como um escultor, moldando a argila do seu cérebro. Carl Jung dizia que, após períodos de isolamento, de confronto e até mesmo de desespero, surge o potencial para um renascimento genuíno. Isso não se resume a se sentir melhor temporariamente. Significa uma profunda transformação interior permanente, uma renovação psicológica e espiritual, que muda quem você é.
em um nível fundamental. Ele acreditava firmemente que crises e desafios contêm as sementes para um crescimento profundo, se forem abordados corretamente. É como a fênix, renascendo das cinzas. Seu cérebro literalmente se torna diferente durante um isolamento voluntário bem conduzido. 46 genes mudam sua expressão em apenas 10 dias. A conectividade entre as redes cerebrais se reorganiza progressivamente. A amígdala processa mais material emocional do que normalmente seria possível. O córtex pré-frontal reestrutura suas prioridades e padrões de processamento. É uma revolução interna. A questão não é se você vai mudar durante o isolamento. Você vai mudar inevitavelmente. A questão crucial é se você vai direcionar essa mudança conscientemente ou deixar que ela aconteça caoticamente, sem direção. É como um rio. Você pode construir canais ou deixar que a correnteza te leve. Carl Jung mapeou o território psicológico há mais de 100 anos, usando linguagem simbólica e poética. A neurociência moderna agora confirma que ele estava descrevendo processos reais, com consequências mensuráveis e observáveis no cérebro físico. E você pode usar esse conhecimento combinado de ambas as tradições para transformar períodos de solidão em catalisadores poderosos de crescimento, em vez de espirais de deterioração e isolamento patológico. É a união da sabedoria ancestral com a ciência de ponta. A solidão não é uma ausência vazia, é a presença consigo mesmo. O que você faz com essa presença determina completamente se o isolamento te constrói ou te destrói, se te transforma ou te fragmenta. É uma encruzilhada. Nos últimos minutos, você descobriu algo que a maioria das pessoas nunca vai entender em toda a sua vida. Você viu como o isolamento voluntário difere neurologicamente do isolamento forçado. Você aprendeu a timeline detalhada de mudanças cerebrais, dia após dia. Você entendeu por que os primeiros dias são intensamente desconfortáveis e por que esse desconforto é parte essencial do processo, não um sinal de erro ou fracasso. Esse tipo de síntese profunda não existe em outro lugar. Conectar o que Carl Jung descobriu há 100 anos com os estudos de neuroimagem de 2024 e 2025, mostrar como a sombra psicológica se relaciona com a amígdala física, como a individuação se relaciona com a plasticidade neural. Isso é um trabalho que poucos fazem, porque exige dominar mundos que a academia insiste teimosamente em manter separados. É unir as pontas soltas do conhecimento humano. Se você está considerando um período de isolamento voluntário, ou se você está no meio de um agora mesmo, essa informação pode fazer a diferença crucial entre transformação genuína e deterioração progressiva. E se isso te ajudou a entender o que está acontecendo com você, considere apoiar esse trabalho através do Super Thanks. Cada vez que você clica no coração dourado, você diz: continue fazendo essa ponte entre psicologia profunda e neurociência. Continue revelando o que está enterrado entre disciplinas acadêmicas separadas. Continue traduzindo Carl Jung para a linguagem do cérebro e Andrew Huberman para a linguagem da alma. É um investimento no seu futuro e no futuro do conhecimento. Nos comentários, me conta, você já passou por um período de isolamento voluntário? O que descobriu sobre si mesmo durante esse tempo? Quantos dias duraram? E o que mudou em você depois? Ou você está planejando um período assim, e essa informação mudou como você vai abordar a experiência? Sua experiência. Pode ser
Exatamente o que outra pessoa precisava ouvir, para entender que o desconforto inicial não é fracasso. É o ponto de entrada necessário para a transformação genuína. Compartilhe sua história. Inspire outras pessoas. Carl Jung se isolou por 6 anos e emergiu com as teorias que mudaram a psicologia para sempre. Andrew Huberman provou cientificamente que cada cérebro é capaz de plasticidade adaptativa autodirigida. E você está vivendo essa possibilidade agora mesmo. A única questão que resta é: você vai usar o silêncio para fugir de si mesmo, ou para confrontar quem você realmente é, para escapar de quem você é, ou para descobrir quem você pode se tornar? Seu cérebro está esperando sua resposta. E 46 genes estão prontos para mudar. Quando você decidir dar o primeiro passo, a escolha é sua.